Olá, Telespec! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. Se você ainda não me conhece, se é a sua primeira vez por aqui, prazer. Meu nome é Amanda Tobias e toda semana, mais especificamente toda quarta-feira, a gente está aqui ouvindo uma mulher diferente, que conta uma história diferente, mulheres comuns como você e eu, mas que tem muito a compartilhar. E minha convidada dessa semana se chama Tassiana Oliveira. Ela tem 37 anos, ela é moradora de Maceió, Alagoas. Trabalha como representante comercial e ela veio contar pra gente sobre uma relação abusiva que ela viveu e durou em média uns 4 anos. Terminou ano passado, em 2023. Ela me procurou e falou a seguinte coisa: eu tenho algo a compartilhar que pode alertar muitas pessoas e tenho certeza que muita gente vai se identificar. Se muita gente vai se identificar e vai alertar, este é o nosso propósito aqui com esse canal. Confesso que eu também não sei muita coisa, ela me contou muito por cima, eu vou descobrir aqui junto com vocês hoje. Porém, pelo pouco que ela me contou na conversa que a gente teve, eu logo falei, realmente, isso é muito comum e pode servir muito de alerta, então sim, vamos compartilhar. Antes da gente começar, eu já vou pedir aquele favorzão pra você. Você pode deixar o seu like aí, querida, querido, amada, por favor, deixe o seu like porque eu tô numa sinuca de bico, né? Esse canal tá no começo. Porém, tem sido um canal de suma importância para várias mulheres, né, que estão passando por situações de injustiça. Como eu falei para vocês, toda semana a gente está por aqui contando uma história diferente. E tem mulheres que estão ali ainda, no caso da Tassiana hoje, a nossa convidada de hoje, ela já saiu dessa relação abusiva, está ainda ali no processo, tem um processo rolando, porém ela já conseguiu quebrar as correntes, né, dessa relação. Tem mulheres que vêm aqui que ainda estão dentro de alguma situação de injustiça e usam o canal como meio, né, da quebra do silenciamento, de expor a injustiça que está vivendo, às vezes até dentro do próprio judiciário. É importante que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo. É importante para a gente aqui, é importante para a convidada também. Eu conto muito com vocês nesse sentido, tá? Do like, de se inscrever, deixe seu comentário, sua opinião, o que você achou. Se você se identificou, deixa aí também. Lembrando que se você quiser vir contar sua história aqui, por favor, mande um e-mail pra gente no contato pode expor, tudo junto, @gmail.com. A gente vai marcar de conversar. Se realmente for uma história relevante que pode alertar outras mulheres, a gente conversa, tá? E você vem aqui também compartilhar a sua experiência. Todo mundo ciente de que precisa deixar o like, todo mundo de acordo, alinhado. Então vamos pro que interessa. Vamos conversar com a Tassiana. Olá, Tassiana, seja bem-vinda! Obrigada, Amanda. Espero que você esteja bem aí para falar muito, porque hoje é dia de falar. Falar cura pessoal e hoje é o dia da Tassiana. Vamos lá, Tassiana, me conta. Me conta um pouquinho sobre você, o que que você faz hoje. Eu já fiz um resumo aí pro pessoal, mas a gente quer ouvir de você. Se apresenta. Ok, Amanda. Meu nome é Tassiana Oliveira, eu tenho 37 anos, sou representante comercial e estou aqui porque eu creio que toda mulher que passa por um relacionamento abusivo, ela, quando se descobre e percebe que é possível ela detectar e sair disso, ela tem o interesse de contar a própria história para poder ajudar tantas outras que estão passando ou que passaram e não estão nem se deram conta do que já passaram, né? Que era o meu caso. Quando eu estava passando, eu não fazia ideia do que eu estava passando. Alertar, Mas né? isso, eu gostaria muito de ter tido acesso aos Instagrams, aos podcasts que eu estou tendo hoje. Infelizmente, eu só vim ter um pouco tarde, né? Mas há tempo para esse despertar. Que bom, isso é muito importante e muito bonito da sua parte, né? Quando a gente sai de uma gaiola e fala: olha, você que ainda está presa, é possível sair. Isso é Uhum. o significado de sororidade, né? Da gente dar as mãos e ir juntas. Isso é muito Uhum. bonito. E isso também é É, o que a gente busca aqui. Então a gente está alinhada hoje. isso. Infelizmente só não acontece, né, essa sororidade, porque nenhuma ex chegou para mim para me contar, né? Infelizmente.
Adoraria ter conhecido ela antes do que eu passei, mas infelizmente é difícil, né? Essa sororidade que você acabou de relatar. Até mesmo para gente que foi vítima e já conseguiu sair, é difícil alertar a atual e as próximas, porque, na verdade, a pessoa fica como a ex-louca da vez, né? Porque elas estão naquela fase da paixão, do encantamento, né? E Do até love aquela bomb, saia né? disso, nossa, né? A gente fica ali pensando como pode ajudar, mas a gente também já teve naquele papel de estar ali imersa naquela situação e é isso, né? É. Cada um no seu processo. Aposto que você também aprendeu muito com a história que você vai contar hoje pra gente. E que pena que ainda muitas mulheres precisam passar para aprender. A gente está aqui para somar nessa força, ajudar, alertar como é possível, dentro do possível. É isso, né? Uhum. Olha, vamos começar com a pergunta que eu sempre faço para todas, vou fazer para você, que aí a gente Ok. consegue traçar uma linha do tempo e contextualizar. Onde vocês conheceram, Tassiana? No Instagram, você acredita? Eu fui abordada Acredito? no Instagram. Eu fui abordada no Instagram e, por coincidência, ele mora no estado onde eu viajava muito a trabalho. E aí eu estava próximo a ir para esse estado, justamente quando eu fui abordada pelas redes sociais. Nossa, foi Então, coisa do destino. aparentemente sim, né? Mal Ah, sabia eu que ele já tinha estudado a minha vida toda, já sabia mais sobre mim do que eu imaginava. nossa, tipo um stalker assim? Isso mesmo, assim mesmo. Ele já sabia o que eu fazia, ele já sabia mais ou menos, ele já conseguiu sondar mais ou menos o meu traço, o meu perfil social, conseguiu muitas informações ao meu respeito, e tanto é que quando a gente se conheceu, parecia mais que a gente já se conhecia há muito tempo, entendeu? A ideia era de que a gente se conhecia de outras vidas, e assim, aquela alma gêmea mesmo, ele sabia muito mais ao meu respeito do que eu sabia. Infelizmente, a gente fornece essas informações nas nossas próprias redes sociais, né? Sim. Infelizmente. A gente informa o nosso gosto musical, a gente coloca frases de efeito que também fazem com que eles se apeguem, né? Sem querer, a gente deixa um pouquinho, até mesmo da nossa vida, a parte mais assim sentimental, que é a dependência emocional, né? Sem querer, a mulher expõe lá que ela é uma dependente emocional, Às né? vezes E a gente está aí, compartilhando uma frase, mas para uma pessoa que está buscando vítimas e não companheira, aquilo faz sentido, né? isso faz todo sentido. E aí eles são mestres, né, em conseguir estudar as suas futuras vítimas. E aí, um pouco que ele pôde me conhecer de Instagram, e foi vendo outras redes sociais, conseguiu me adicionar. Aí a amizade foi fluindo muito rápida mesmo. E aí a gente se tornou os melhores amigos em pouquíssimo tempo. Ele era uma pessoa muito presente. Agora foi assim, Amanda, uma relação bem diferente das outras que eu já tive. Nunca ninguém foi tão presente na minha vida como nessa última relação. Ele era presente manhã, tarde e noite. Eu recebia bom dia, boa tarde, boa noite. Ele mandava o que ele estava fazendo, ele não me pedia diretamente, mas mandava foto de onde ele estava, o que ele estava fazendo, para que eu me sentisse à vontade e fizesse o mesmo. E eu dava todos os meus passos mesmo. Conseguia mostrar para ele minha rotina, o meu trabalho, minha vida familiar, minha vida com a minha família, com os meus amigos e também com os hobbies que eu sempre gostava de ter. Então, assim, ele conseguiu pegar muita coisa de mim, né, Uhum. através dessas informações. E aí, como eles se fazem muito presentes nas nossas vidas, foi uma coisa bem intensa. Além dele se tornar meu melhor amigo, ele já se declarava que era apaixonado por mim, sem me conhecer, você acredita? Sem me ver pessoalmente. Acredito. Foi amor, assim, à primeira vista, né? E eu achava aquilo estranho, eu tinha uma sensação comigo, que a intuição é muito forte, eu Sim. achava aquilo estranho, desconfiava, mas era uma coisa fora do normal. Foi fluindo, fluindo, fluindo. Quando eu me vi, era manhã, tarde e noite, e
também de madrugada, se fazia presente. Muito assim. Quando era de manhã, eu já acordava, já tinha uma música no meu WhatsApp, Tudo isso dizendo online. que online, dizendo que que lembrou de mim, entendeu? Ou então uma foto dizendo que estava em tal lugar lembrando de mim. E aí foi preenchendo o meu dia todo. Quando eu vi, mesmo online, mesmo com toda essa distância, eu estava vinculada muito forte. E eu comecei a perceber que eu já deixava de fazer certas coisas presenciais para viver aquele online. Nossa. Uhum. Aí, em seguida, foi quando conseguimos marcar um encontro presencial. E aí, por coincidência, tinha sido o meu aniversário uma semana antes. E ele alegou que, como não tinha ideia do que me presentear, aí ele achou interessante ele me esperar com um buquê de flores. E assim ele foi, com um buquê de flores. E uma coisa assim, achei uma coisa muito respeitosa, né? Porque hoje em dia um homem querer presentear uma mulher com um buquê de flores está bem difícil, mas tinha segundas intenções por trás disso. Era realmente para mostrar aquele lado sedutor, né? E já estava envolvido todo mundo, já estava envolvido família, já estava envolvido todo mundo querendo me conhecer, saber quem eu era. E aí a gente conseguiu se conhecer, mas eu não tinha confiança ainda de sair daquele local que eu estava, que era um hotel. Mas aí a gente continuou conversando todos os dias. Eu voltei, ele já me pediu em namoro. Quando eu voltei para a minha cidade, ele já me pediu em namoro. E aí, depois do namoro, evoluiu assim rapidamente. Coisa de um mês ele já queria postar em todas as redes sociais. E eu, calma, calma, calma. Eu não sabia nem se ia dar certo, né? Mas era um Então a namoro à gente. distância, assim, vocês se viram aquele dia, você voltou para sua terra e ficou um namoro à Não, distância. ficou. Não, eu ia sempre para a cidade dele, porque eu ia trabalho a cada 15 dias, Hum, tá? E ele também começou a dar um jeito de vir para minha cidade, hum, entendeu? Mas era a distância, era só namoro mesmo. E quando chegou com um certo tempo, tipo assim, um mês que a gente já tinha se conhecido, ele já queria anunciar que estava namorando. Eu que pedi cautela, porque eu não estava ainda me sentindo confiante, né? Mas aí, com 90 dias, eu assumi o namoro. Isso foi em setembro de 2019. Quando foi em dezembro, eu assumi o namoro. E em maio, ele já fazia planos desde dezembro. Em maio, com a pandemia, ele conseguiu, fez por onde ser demitido e conseguiu vir para minha cidade, dizendo que era o intuito era iniciar a vida dele na minha cidade. E eu hum. não sei como, não me pergunta assim o que foi, realmente só pode ter sido uma carência muito forte, que eu nunca sequer fui casada, nem nunca sequer morei com alguém, e eu aceitei morar com uma pessoa em pouquíssimos meses. Em 8 meses, eu estava morando com ele. Coloquei ele dentro da minha casa. E numa situação que nenhuma mulher colocaria. Ele estava desempregado. É atenção, né, Tassiana? Atenção é uma palavra muito importante aí. Quando a gente recebe a atenção, né? Quando alguém coloca a gente nesse lugar de você é minha prioridade, a gente quer retribuir, porque a gente se sente amada, né? Isso. Eu fui colocada num pedestal, entendeu? Onde todas as minhas vontades elas eram realizadas, onde tudo que eu imaginava acontecia, porque ele parecia que ele adivinhava os meus pensamentos, entendeu? Ele era aquela pessoa super presente, levava café da manhã na cama, fazia de um simples café da manhã uma festa, Um entende? príncipe, né? Um príncipe, isso mesmo. Aí, assim, já chegou daquela maneira e eu não posso falar outras palavras a não ser. Eu conseguia descrever ele como o melhor namorado do mundo. Eu não sabia onde esse homem estava. Eu me perguntava, onde esse homem estava todo esse tempo que eu não conhecia antes, né? Ai, presente E de ele Deus, né? dizia, era um presente de Deus, era assim que eu colocava nas minhas legendas, quando eu publicava alguma foto. Você não E aí, desconfiou assim, de nada, assim, de ser tão bom. Porque às vezes quando a esmola é muito grande, a gente desconfia um pouco, né? eu tinha aquele sexto sentido
né? Que ficava me incomodando, mas eu não sabia assim bem o que era. Eu só pensava assim, eu só pensava que essa ex dele, que ele fazia sempre referência como uma ex louca, eu só pensava que ela era louca mesmo de deixar passar um homem tão bom desse jeito, Aham. Vocês né? tinham quantos anos, Tassiana? Hoje eu tô com 37, eu tava com 34. E ele? Ia fazer 34. Ele tava com 37, hoje ele tem 42. Um pouquinho mais velho que você. 5 anos mais velho. Uhum. E eu estava numa fase onde eu não caía na lábia de ninguém, onde eu estava centrada na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Eu não queria saber de ninguém. Mas, infelizmente, nessa lábia eu caí. Uhum. Porque é uma lábia muito envolvente, entendeu? É uma lábia que, assim, a pessoa se torna a mulher mais perfeita do mundo, né? Que se ele não tivesse lhe achado, ele estava lhe procurando, porque ele faz você uma pessoa muito especial, né? E, infelizmente, uma coisa que eu queria frisar, Amanda, é que eu venho de uma família que também, eu hoje, pela minha vivência, eu percebo que era uma família também disfuncional. Então, Sim. assim, hoje eu percebo que o casamento dos meus pais não era um casamento exemplar, né? Eu não sou filha de pais separados, mas eu vivi dentro de uma relação onde eles eram casados, mas não eram felizes, né? E era um relacionamento abusivo. Então, eu era familiarizada a esse tipo de relação, uma Sim. relação disfuncional. Então, por eu não conhecer o que não tinha o conhecimento do que era relacionamento verdadeiro, eu terminei me adaptando a essa relação abusiva. É, acontece sempre, na maioria dos casos, né? A gente não tem uma referência saudável e logo não sabe, desconhece essa realidade, né? Super comum. Isso. E o familiar faz com que a gente se apegue àquilo e não desperte para o que está vivendo, né? Aquilo Total. que é familiar. Sim, total. Ele foi morar com você depois de 8 meses. Isso. Com 8 meses, eu já me vi morando junto, né? Com essa pessoa. E aí eu sentia um incômodo, porque eu ainda nunca tinha sido casada, nem nunca tinha ido morar com ninguém. E aquilo me incomodava. Uma irmã minha achou algo assim, muito precipitado, mas ela ficou incomodada de me dizer, porque eu estava muito apaixonada. E aí, se ela fosse falar, eu não ia gostar, né? E como eu sou uma pessoa independente, ela não se sentiu no direito de se envolver. Sim. Mas ela achou estranho quando eu apenas comuniquei, dizendo que ele vinha morar comigo. E a gente já morando junto, como eu falei, na situação que nenhuma mulher, eu acho, nenhuma mulher moraria, que é com trazer para dentro de casa uma pessoa desempregada. Mas aí eu aceitei. Inicialmente, a proposta era que ele ia me ajudar no meu trabalho, mas que depois ele iria seguir arrumando um emprego para ele. Mas, infelizmente, não foi dessa forma. Eu coloquei ele dentro da minha casa, a gente viveu aquela fase de lua de mel, mesmo sem estarmos casados. E, em seguida, eu comecei a planejar um casamento. Por quê? Para mim, morar junto, Deus não ia me abençoar, porque eu estava indo de contra os meus princípios, eu queria uma relação que eu fosse casada no civil, meu sonho era constituir uma família, então, assim, eu tinha tudo organizadinho. Eu queria namorar, noivar e casar, entendeu? Sim, Para você depois sempre foi assim, constituir muito prudente, né? É até isso. por isso que sua irmã achou estranho. Isso, ela achou bem precipitado. Uhum. E aí, por incrível que pareça, foi uma coisa assim que as pessoas pensavam assim, tem alguma coisa errada, porque tá tudo fluindo muito rápido. Quando eu menos imaginei, em maio, ele veio em maio de 2020, que foi na pandemia. Eu creio que a pandemia, eu culpo a pandemia, que ela contribuiu para que eu caísse nesse relacionamento abusivo com toda essa intensidade, porque as histórias eram bem drásticas, era muita gente morrendo, era familiares, era amigos. Então, como eu morava só, eu aceitei essa situação porque eu estava nessa vulnerabilidade, né? Sim. Se não fosse a vulnerabilidade da pandemia, eu creio que eu não teria caído com essa intensidade. Então, quando foi em maio de 2020, estávamos morando juntos
E eu comecei a planejar um casamento que ele aconteceu em janeiro de 2021. Mas aí foi tudo muito rápido. Os meses que a gente passou convivendo, eu planejei um casamento que teve cerimônia. Aquela cerimônia não podia ter convidados, mas eu tive direito a tudo. E tudo patrocinado por mim. 4 Tá? meses depois que ele foi morar com você, então você já tinha programado toda a festa e tudo mais. Tudo. Inclusive, encomendamos as alianças. Quando as alianças chegaram, não dava tempo nem de noivar. Ou seja, eu noivei dia 31 de dezembro e casei dia 7 de janeiro de 2021. Foram 7 dias de noivo. Tudo muito rápido. Porque As você pessoas tinha essa assim, urgência para legalizar ali as coisas, né? eu queria legalizar pela questão de me sentir melhor, né, comigo mesma. E porque eu tinha comigo que para um casamento ser mais abençoado, deveria ser tudo nos conformes, né? Sim. Tipo, casar no civil, né? Ter uma cerimônia que eu sempre sonhei. Então, assim, eu consegui realizar. E ele também deixava isso bem nítido, que o sonho dele era constituir uma família e que o sonho dele era ter um filho, porque ele nunca teve um filho com as outras ex-mulheres, e que ele colocava para mim que o sonho era sempre constituir essa família. Então, ele me pegou na minha fragilidade, onde também o meu sonho era constituir essa família, né? Uhum. Aí, assim, eu quis fazer tudo direito, infelizmente foi com a pessoa errada. Mas aí eu passei 7 dias noiva, e quando foi no dia 7 de janeiro de 2021, casamos. Aí casamos também no civil e casamos com a cerimônia, né? Uma cerimônia num lugar muito bonito, com direito a tudo, aquela pompa toda. E no dia do casamento, eu não sabia, mas rolava um grupo na família dele que ele ficava postando tudo que estava acontecendo no dia e todo mundo resenhando, brincando com ele, dizendo assim: eita, será que esse sim vai ser para sempre? Porque os sims nunca são para sempre, os sims dele, né? Então, os Hum, familiares ficavam todos comentando e perguntavam: cadê a noiva? Aí ele dizia: a noiva está se arrumando. O noivo aqui não tem muito direito. Mas, assim, que direito o noivo tinha? Se o noivo já estava tendo todos os direitos, que era casar, estando desempregado, né? uhum, Com toda a pompa, né? uhum. E tudo, com direito a tudo. E aí os familiares ficavam brincando muito, rindo. Um tio dele chegou até a dizer: tu tá dizendo sim agora, mas depois tu nega. E eu sem entender as piadas, né? E aí ele tirou o dia como se fosse um artista. Ele tirou o dia postando: ó, família, como eu estou aqui, lindo e maravilhoso. Ó, não sei o quê, daqui a pouco é o grande dia. E foi marcada uma live onde todos os familiares e amigos assistiram essa live. Foi a live, assim, do ano, Eu ia te sabe? perguntar sobre a família dele, porque nesse caso eu acredito que a sua família estava presente no casamento, já tinha conhecido ele. A família Não, dele. o nosso casamento foi a dois, Amanda, porque na época da pandemia não podia ter casamento com convidados, entende? Ah, entendi. Foi um casamento intimista, então. Intimista, isso mesmo, né? A gente fez no Elópolis, num sítio muito bonito daqui da minha cidade. O casamento ficou lindo, 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 lindo. Não foi porque não deu certo que eu não vou falar, que eu vou falar o contrário, né? O casamento foi lindo. A Só gente não foi pode colocar verdadeiro. umas fotos aqui para o pessoal ver, embaçadinha? Pode, pode Tá sim, passando pode então sim. aí umas fotos para vocês verem de como ficou o casamento que a Tassiana promoveu. Ô, Foi, gente, casamento é uma coisa foi. tão séria, é tão lindo, é tão divino, né? É tão de Deus, ou deveria ser, né? Hoje em dia tá banalizado e a situação é essa. Ninguém trata com a seriedade espiritual o peso espiritual que isso tem, né? Mas É enfim, verdade. é assim. Pois é, Amanda. Aí a gente conseguiu, depois que eu promovi esse casamento, que ficou lindo realmente. Então vieram as cobranças, porque as pessoas perguntavam muito o que ele fazia, com que ele trabalhava. Isso me constrangia um pouco, sabe? E aí eu comecei a procurar emprego para ele.
Ai, meu Deus, eu sei, eu já passei muito por isso também. Ah, É, eu procurava muito emprego para ele, eu falava com familiares, eu falava com amigos, e essas pessoas ficaram bem sensibilizadas e quiseram me ajudar. E elas arrumaram os empregos, sendo que, para minha surpresa, eu não fazia ideia. Ele sabotou 2 empregos, ele sabotou 2 empregos? 2 empregos. Como assim? Ele era chamado para as vagas e ele sempre inventava uma desculpa. E eu ficava sem entender, porque eu, além de promover o casamento, eu também promovia todas as entrevistas dele. Eu comprava roupa, comprava sapato, deixava ele um boneco todo arrumado para ir para as entrevistas. Conversava com ele, falava como ele tinha que se portar, como ele tinha que se reportar na hora da entrevista. E simplesmente as entrevistas não davam certo. Aí eu Hum, comecei a ficar desconfiada, né? sim. Mas aí, só depois que eu comecei a relatar o fim do casamento, as pessoas que eu pedi ajuda para conseguir emprego para ele conseguiram me dizer que já sabiam quem era ele e que tinha pena de mim, mas que não iam querer destruir o casamento, mas que já sabiam que ele negava os empregos. Nossa senhora, é o cara, pelo que você está contando aqui, é um aproveitador nato, assim, né? É aquele cara que Isso, realmente não quer, porque tem alguém fazendo já por ele. Então eu vou ficar na minha aqui, isso, acomodado. é, Acomodado é a palavra, né? isso. Péssimo. E não faltava nada para ele. Ele começou a desfrutar de restaurantes que ele nunca tinha ido. Ele saiu da cidade dele, que ele nunca tinha saído do estado, e ele saiu, conheceu outros estados comigo, conheceu vários restaurantes e lugares assim paradisíacos, tipo as melhores praias daqui do estado, ou foi comigo para outro estado conhecer tudo que era ponto turístico que ele não fazia, ele começou a fazer, Uhum. entendeu? Você estava sendo parceira, né? Isso, eu proporcionava com a ideia, porque ele plantava em mim o famoso futuro fake, que quando ele estivesse trabalhando, ele ia fazer. Tipo, eu entendia que eu estou fazendo agora, porque futuramente ele vai retribuir, Sim, entendo né? perfeitamente. Já passei por isso. E, inclusive, deixo aí o alerta, acho que nós duas aqui já passamos. Nem Uhum. conhecia esse termo, futuro fake, não conhecia. Gente, não caiam nessa. Isso aí é a maior besteira que você pode fazer na vida, ficar, ai, procurando emprego pro cara, pagando tudo pro cara, porque ele vai recompensar. Gente, na maioria dos casos que eu vi, não recompensou coisa nenhuma. O que você ganhou, que a pessoa ganhou, foi um belo de um par de chifre. Geralmente a história é sempre assim. E tá até tendo um movimento agora chamado movimento anti-liso, né? Que as meninas não dê coisa para liso, porque se ele é acomodado, ele só vai montar em você. Minha filha, saia dessa. Se liga, mulher, porque o negócio é louco. Tem um ditadozinho que é você nunca ajude um coitado, né? Porque você vira uma coitada junto. Você não sabe o que ele fez para dar esse de coitado. E o vitimismo é muito forte, Hum, entendeu? O vitimismo é muito forte. Sempre ele dizia que era por falta de oportunidade, que as coisas para ele não davam certo no emprego por falta de oportunidade e que ele tinha muitas ideias. Ele é um ser pensante que é 24 horas no mundo fantástico de Bob. Ele pensa, pensa, pensa coisas absurdas e não é uma vida real. não tem uma Então, ação, digamos assim. não, não. E quando tem, são ações passageiras, né? Por exemplo, ele plantou em mim que ele queria vender roupa, roupa masculina. E eu dei meu apoio. Eu disse, bora, quer vender roupa? Bora. Não deu certo. Depois ele pegou todas as roupas e vendeu praticamente a preço de banana para uma pessoa que tinha uma loja. E a pessoa faturou. Aí, de repente, ele deu um estalar nele, ele disse, eu quero agora trabalhar consertando iPhone. iPhone na residência. Aí eu pensei, eu disse, como é isso? Aí ele veio me explicar. É uma empresa que cadastra e coloca você, mas que você tem que pagar R$ 5.000. Aí eu, como assim? Um desempregado começar com um investimento de R$ 5.000. E aí, Amanda, eu já estava casada. E aí ele me chantageou que
se ele não fosse fazer esse curso, que inicialmente era 5 mil reais, ele ia embora. De casa. Ia embora de casa e ia deixar você. Isso. Chegou até a fazer as malas, né? Fez aquela cena toda, que disse que se eu empatasse ele a investir 5 mil reais no curso que ele queria, ele ia embora. Aí eu comigo, eu digo, meu Deus, eu mal assim, determinei um relacionamento agora na minha vida e a pessoa vai embora, dizendo que vai embora. Aí é onde você começa a sofrer a violência psicológica, né? Que ele vai Chantagem ter emocional. chantagem emocional. Ele vai testando para ver se você cai. E infelizmente eu caí, né? Então, assim, eu fui obrigada a incentivá-lo à força mesmo a fazer esse curso. Ele fez o curso e o curso não deu em nada. Depois ele virou para mim e disse que é porque não tinha dinheiro para pagar a franquia, que tem que ser pago mensal. Em outras palavras, ele queria que eu pagasse a Uhum. franquia. Em momento nenhum, ele nunca foi trabalhar domiciliar. Nunca foi na casa de ninguém consertar telefone, porque ele dizia que se quebrasse era uma responsabilidade muito grande. Entendeu? Olha, Mas, você tá falando aí, eu tô vendo a minha história com meu ex, assim. Cara, parece até um padrão de comportamento, sabe? Ah, sempre nesse papel de vítima. Eu sou um coitado, e geralmente o coitado, ele não toma a frente da própria vida. Ele não tem autorresponsabilidade. Ele não vai pra frente porque ele é um coitado. Então alguém tem que fazer alguma coisa por ele, porque ele é um coitado. A responsabilidade fica sempre para a pessoa que está ao lado, porque ele é um coitado. E aí a gente vai colocando essa coisa, vai colocando, vai investindo naquele relacionamento, né? Com tempo, com dinheiro, com emocional, com tudo. Aí faz várias coisas, mira em vários lugares que não dá certo, porque na verdade ele não sabe o que quer, ele quer que alguém faça por ele. Cara, é a mesma coisa, é o mesmo padrão, o mesmo perfil de pessoa, assim. E geralmente essas pessoas, cara, eu acredito em Jesus, eu acho que Jesus muda todo mundo. Mas geralmente essas pessoas não mudam. Se eu perguntar pra você não, como ele tá hoje, ele tá do mesmo jeito, né? isso. Aplicando o golpe em outro. É, só muda a vítima. Só muda a vítima. E a máscara, né? É, e a máscara. É. Mas, infelizmente, hoje eu percebo que eu tenho meio que assim, a síndrome da salvadora. Eu queria salvar uma pessoa que não queria salvação. Entendeu? Então eu salvava investindo o meu tudo, enquanto, para mim, ele não investia nada. Uhum. Foram quanto Né? tempo que vocês moraram juntos? Quase 4 anos. O mesmo tempo de relação foi quase o tempo que convivemos, né? Mas de casamento mesmo foi de 2021, janeiro de 2021, e encerrou em junho de 2023. Aham. E Ao fora todo, esse quase. negócio do trabalho, dessa coisa do comodismo e toda essa situação que você tá vivendo, que vai desgastando isso, vai desgastando a gente, né? Porque na verdade a gente tá sendo parceira, mas puta merda, né? Fora isso, Uhum. tinha alguma outra coisa, assim? Tinha. Ele começou a me colocar numa posição que nunca foi a minha. Eu sempre fui uma mulher independente, desde os meus 17 anos. Então, ele começou a me colocar numa posição de altamente dependente. Ele começou a dirigir o meu carro o tempo inteiro, inclusive para eu ir trabalhar, ele queria dirigir. Ele começou a dizer que eu estava dirigindo mal, entendeu? Começou a dizer que a estrada que eu pegava era muito perigosa, que os atendimentos que eu fazia cada vez estavam se tornando mais perigosos, que esse trabalho era um risco total para fazer com que a presença dele fosse necessária, Sim. né? Então, ele começou a me invalidar em todos os sentidos, né? E começou a me auxiliar em algumas coisas do trabalho. Eu achava aquilo legal no início, mas depois eu comecei a perceber que aquilo estava me sufocando. Começou a dizer que todas as minhas amigas tinham inveja de mim, né? E cada vez mais eu fui ficando uma pessoa assim, sem amizade, sem vínculo. Aí tentou falar que uma irmã minha também tinha muita inveja de mim. Então ele vai minando assim.
todas aquelas pessoas que podem lhe alertar, ele começa a minar e dizer que as pessoas têm inveja de você. Causa muitas confusões entre os amigos e os familiares, né? Começa a dizer que aquela pessoa não é tão boa para sair com você, né? E você vai acreditando. Aí você diz, hoje eu vou jantar com uma amiga. Aí ele, eita, eu queria tanto fazer isso e isso com você. Você já desmarca com a sua amiga para poder ficar na companhia dele. E de repente você começa a perceber que para que sair com alguém se ele lhe completa? Não tem mais para que sair com irmã, com amiga, né? Com nenhum familiar, porque ele lhe completa perfeitamente, em todos os sentidos. Sim, Foi em assim que eu todas as percebi, áreas, né? em todas as áreas. Eu mal tinha tempo para mim, sabe? Toda a minha vida era preenchida com ele. Manhã, tarde e noite. Tanto é que o casamento vai se desgastando, porque vai ficando aquela coisa assim, todo o tempo junto, todo o tempo ele estava presente, entendeu? Não dava nem saudade, não dava. E o que acrescentou mesmo foi a falta de admiração, quando eu comecei a perceber que ele colocava uns empecilhos para trabalhar, Aham. entende? Foi o ponto que virou a sua chave, né? Isso. Eu passei o mês de 2021 fazendo o que podia, e o ano de 2021 fazendo o que podia e o que não podia. Aí o meu emprego exigia muito que eu trocasse de carro. Então, assim, ele tinha um carro que era pago pelo pai, tá? Um carro que era no nome do pai e que ele usava. Sendo que esse carro ele não conseguia pagar quando estava na cidade dele. Sempre o pai tem que completar. E aí, quando ele veio morar comigo, ele veio com esse carro. Eu passei ainda 7 meses usando o carro e eu pagava o carro. Aí teve um dia que eu decidi vender o meu antigo para comprar um novo. E ele queria porque queria que eu comprasse o carro que estava no nome do pai dele. Eu tentei passar para o meu nome, não deu certo. Hoje eu entendo por quê, graças a Deus não deu certo. Mas aí eu consegui comprar o meu. Troquei, né? Eu tinha um anterior e consegui comprar o meu novo. E aí eu comprei o carro, ele queria um carro sedã, porque ele gosta de carro sedã. E eu gosto de carro hatch. E ele ficou falando que o sedã era melhor, não sei o quê. Aí assim, eu percebi que eu estava muito influenciada. Mas eu disse, não, quando eu dirigir, eu vou querer dirigir o hatch. E eu insisti nesse carro. Mas aí eu percebi que eu comprei um carro zero, e não desfrutei do carro. Quem dirigia o carro era ele. O tempo Nossa. inteiro. O tempo inteiro. Então, depois disso, eu fui percebendo. Ele foi me minando na direção, foi me minando no meu trabalho, em tudo, em tudo, em tudo. E aí, foi quando eu pressionei, no final de 2021, eu já estava percebendo que eu comecei a contrair dívidas, porque eu passei 3 meses pagando o meu carro novo e o carro dele. Aí eu virei para ele e disse assim, você vai precisar fazer alguma coisa. Eu não tenho condições mais de manter isso. Ou você volta para a sua cidade para trabalhar e só vem para cá quando você tiver um emprego, ou você vai fazer qualquer coisa, nem que seja rodar um Uber, alguma coisa. Se não, é vender o carro, porque eu não tenho condições de pagar dois. Sabe qual foi a decisão dele? Hum, Vender o carro. Porque ele não tinha a intenção de trabalhar. E meio ele dizia coragem, para né? mim, nem coragem. E ele dizia para mim que na cidade dele ele rodava de Uber. E aqui ele nunca sequer rodou uma vez. Então, assim, foi uma falta de admiração crescendo constantemente. E eu percebi que realmente não era só falta de oportunidade, né? Era aquilo que você falou, falta de coragem, Falta de né? coragem. Isso. E porque não existia, na mente dele, não existia a obrigação de ser o provedor, Eu tenho quem né? faça por E mim, pra que que eu vou fazer? isso. E infelizmente ele veio de uma família que passa a mão na cabeça, que não ensina ele a ser um homem responsável, entendeu? Sim, total. Então, os familiares dele sempre fizeram os gostos dele. Quando ele não conseguia pagar o carro, o pai sempre completava. Então, assim, ele tem uma mãe que também é muito parecida com ele e faz tudo para o pai não descobrir o que ele faz de errado, entende?
Aí isso fica encoberto, né? A família é conivente e ele é assim e tem sucesso com todas as vítimas porque a família acoberta, né? A família, quando você conhece, a família é um encanto. É aquela família comercial de margarina. Até o momento que você está com ele e está bancando ele. A partir do momento que a mulher decide não bancá-lo mais, aí a família odeia. Você é a pior nora, você é a pior cunhada, você é uma mulher sem valor, eles difamam você, tá? Falam que a pessoa é louca, é mentirosa, tudo isso para deixar o filho numa situação confortável. Porque você não quer dar continuidade a deixar ele ser responsável pela própria vida, né? Isso mesmo, né? E essa parte só ficou mais grave quando eu me vi grávida, porque eu vim exigindo dele que realmente ele tomasse uma postura de homem, de provedor, para o próprio casamento melhorar, e ele se negava a todo tempo. Então, quando eu senti firmeza e disse, não, ou você trabalha ou você volta. Aí foi quando ele despertou e disse assim, acho que na mente dele, né, doentia, eu tenho que colocar um filho agora, né, para que eu tenha um vínculo eterno com essa mulher. E eu sempre me preveni, mas aconteceu de eu ter um risco de trombose e estava com pressão alta. Então, o meu médico proibiu que eu tomasse meu anticoncepcional. Então, Nossa! pediu para que eu tivesse o máximo de cuidado, né? E aí eu relatei, conversei com ele, olha, esse tempo todo eu me cuidei, porque senão eu acho que já era para eu ter um filho ou mais filhos há muito mais tempo. Então eu deixei bem claro de que era ele que precisava se cuidar, porque a gente não tinha condição alguma de ter um filho, né? E não tinha estrutura e ele também não tem responsabilidade até hoje, ele não tem. Então foi quando eu pedi para ele se cuidar e nos planos dele, ele pensou assim, agora tem que dar um jeito e encomendar um filho quanto antes. A relação já não era boa, eu já não conseguia admirá-lo, nem ter atração física por conta de estar percebendo que Sim. existia alguma coisa de errado. E aí eu comecei a evitá-lo. E por incrível que pareça, ele insistiu tanto que na vez que ele conseguiu me convencer de ter relação com ele não quis usar preservativo. E eu achei aquilo estranho. Por quê? Porque ele tinha acesso a todos os meus cartões. Ele resolvia a minha vida com os meus cartões de débito, de crédito, resolvia tudo. Lavava meu carro, comprava o que queria, trazia lanchinho para mim quando eu estava trabalhando em casa, fazia tudo. E um preservativo ele não comprou, nem queria comprar. Então, assim, ele intensificou de ser eu vou agora realmente dar o golpe da barriga, né? Invertido, um golpe invertido. Invertido. Que a gente pensa que golpe da barriga, a gente sempre associa a mulher, né? Que Isso. vai dar um golpe naquele homem que tem uma estabilidade financeira boa, né? Sim, E a gente não imagina nunca que um nunca. homem vai querer ter um filho com a mulher para simplesmente convencer ela a aceitar o abuso eternamente. A gente está quebrando o tabu aqui hoje, Tassiana, falando sobre isso, porque eu também vivi isso e eu também não consegui enxergar como golpe, justamente porque existe essa coisa de não, homem não faz isso. Não existe isso, não existe golpe da barriga invertido. E só depois desse pod, de tantas histórias que eu escuto, que eu vi que realmente isso existe. Inclusive, eu falei para você, nossa história é muito parecida, né? Uhum. Também tive um filho numa situação quando eu estava querendo sair fora, aconteceu um filho. E outro dia, conversando com meu marido, ele falou que já escutou na rodinha de amigos caras que fazem isso mesmo. Quando a mulher quer sair fora, ele põe ali um filho, né? Uhum. E para mim caiu uma ficha tão grande assim, porque eu jamais imaginei isso, né? Parece que tudo que você viveu foi a mentira. Parece que você se sente tão enganada, tão invadida, tão é uma coisa tão forte de pensar que alguém fez um filho para te segurar, sabe?
É uma coisa tão suja, meu Deus do céu. Eu não tenho nem palavras para descrever. Eu acredito totalmente no que você está me dizendo e entendo que é difícil até a gente falar isso, porque ninguém acredita. Uhum. É Como assim? verdade. Você sofreu um golpe da barriga, na barriga é sua. Você que tem que se cuidar, você não estava se cuidando por quê? Até isso a gente tem que É. explicar, né? E assim, a pressão que a gente sente, né? Que eu já escutei de muitas mulheres que só engravida, a mulher hoje em dia só engravida se quiser. Nem Eu já sempre é escutei. assim. Nem sempre é assim. Porque você falou uma coisa muito certa, Amanda. Justamente quando eu estava determinada a sair, que eu estava despertando, a tática dele foi de eu vou engravidar ela. E agora ele subestimou, agora ela vai ficar comigo eternamente. Porque ela não vai ser capaz de assumir para a sociedade que ela é mãe solo. Eles usam essa tática, infelizmente. Eu falo isso porque eu ouvi, como eu já falei, da boca do meu marido, que já ouviu da boca de outros homens numa roda de conversa que ele estava. E a gente sabe que rola essas conversas. Então, gente, isso acontece. E a gente está aqui, pode expor, é quebra tabu. A gente está aqui para quebrar tabu e falar sobre isso mesmo. Então, atenção, meninas, atenção, muita atenção. Olha lá para do alerta, né? É muito difícil pensar sobre isso, mas para mim, pelo menos, foi muito difícil refletir sobre isso, mas é necessário. Né? E aí, você engravidou, me conta. Isso, eu engravidei, eu não tenho problema algum de falar. Eu amo meu filho, sou apaixonada. Hoje eu não sei o que seria de mim se não fosse meu filho, porque é ele que me dá força todos os dias para acordar, para viver, para lutar, entendeu? E, inclusive, para conseguir enxergar isso com muita resiliência, porque eu acho que a mulher que não tem um foco, não tem algo para lutar, ela cai numa depressão, viu, Amanda? Sim, Ela cai e ela não acredita que tudo que ela viveu foi uma mentira. Então, assim, para eu poder voltar para a minha realidade, eu tive que olhar para o meu filho, né? Primeiramente Deus, né? Em uhum. seguida o meu filho, e também eu tive ajuda com terapia, né? Eu tenho uma irmã também que me ajuda bastante, e foram eles que conseguiram me resgatar, porque senão a pessoa se afunda numa depressão de ter percebido que você foi usada de uma maneira assim tão mesquinha, né? E que em seguida, apenas para colocar um filho ali e ter um vínculo eterno com você, porque das duas uma, esse tipo de homem ou ele propõe um filho para que você aceite o abuso eternamente, ou para quando você não aceita o abuso, ele usar o filho contra você, É delicado entendeu? porque é justamente isso. E aí vem o nosso judiciário, que não está atualizado, né? E propõe visitas a pais que nunca quiseram ser pais, apenas querem ser o pai do Instagram, né? Coloca lá, pai do fulano, mas não está preocupado com o que a criança veste, não está preocupado com o que a criança come. E, inclusive, são capazes de dizer: eu tenho um vídeo, que eu já estava muito esperta, então eu gravava as minhas conversas, e eu tenho um vídeo onde ele disse que eu perguntei quanto e quando você vai poder contribuir para o seu filho. E ele responde: quando e quanto o juiz determinar. Então, assim, é de uma qualidade um homem que precisa de uma decisão judicial para contribuir com o filho, que a gente, assim, não consegue mencionar, né? É complicado, porque imagina a gente ter que fazer o papel de mãe só porque um juiz falou. É surreal. A gente não tem essa liberdade, né? Liberdade. E aí, até hoje, eu espero essa determinação judicial, porque o judiciário aqui está muito atrasado, não cumpre prazos, e aí, até hoje, eu não tenho nenhuma ajuda financeira, não tenho pensão alimentícia, não tenho nada. Eu mantenho o meu filho na creche, porque eu preciso, mas todos os meus recursos são voltados para o meu filho. Então, eu comecei a perceber que isso também era motivo de inveja do meu próprio filho, você acredita? Como se fosse assim, uma competição. Como todos os meus recursos foram voltados para o meu filho e não mais voltados para ele, ele começou a meio que competir Ah, com meu meu filho. Deus. E a minha tristeza foi que eu paguei plano de saúde para esse indivíduo, eu ajudei bastante, eu pagava telefone celular para ele, eu fazia tudo. E simplesmente
Ele virou para mim quando eu disse, eu estou pensando em dar as vacinas no particular, porque o meu filho foi para a creche com 6 meses. Ele virou para mim e disse, por mim, dava o do SUS. Dava do Uma SUS o quê? pessoa, Desculpa, eu não entendi. O plano? as vacinas, as vacinas. Nada Hum, contra o SUS, nada contra o SUS. Eu sou sim, a favor do SUS, mas tem vacinas que no particular elas têm mais atividade, entendeu? Algumas sim. vacinas o SUS também não fornece, por exemplo, a da meningite não fornece. Meu filho é um menino de creche, então ele precisou tomar a vacina da meningite. Todas as vacinas são muito caras e simplesmente eu fiz o plano vacinal dele pelo particular porque eu queria protegê-lo ao máximo, já que ele ia para teste. E por ele disse que por ele dava o do SUS. Enquanto ele desfrutou dos melhores restaurantes, das melhores viagens, dos melhores passeios, e de plano de saúde, de telefone celular pago, né? Andava feito um bonequinho, todo bem vestido, e ele desejou o SUS para o meu filho, É né? como se assim, se a carteira vacinal fosse dele, talvez ele quisesse a particular, com Ah, certeza. com certeza, com certeza. O melhor pra Entendeu? mim, né? Veja aí quanto Isso, o narcísico pode ser uma pessoa dessa, né? isso. Para você ter uma ideia, quando estava na pandemia, eu tinha tanto receio que acontecesse de a gente pegar a Covid, que eu fiz um plano para ele. Porque eu digo, pelo menos se ele pegar, ele não vai para o hospital do estado. Ele tem para onde ir, Você foi entendeu? parceira, você foi amiga, você foi mãe, você foi bem mais do que até uma esposa, né? Isso tá claro aqui pra gente. Infelizmente, Amanda, eu me senti uma mãe de um filho mais velho. E eu só consegui enxergar isso quando eu tive o meu filho. Porque aí eu percebi que, pelo meu filho, eu tinha que matar, morrer, prover, tirar de mim para dar para ele, né? E eu estava fazendo isso por um adulto mais velho do que eu. Uhum. Isso acontece. Os filhos têm esse poder, né? Eu sempre falo. O filho, ou ele melhora a relação, ou ele termina de acabar o que já tá ruim. Os filhos têm esse poder, porque a gente muda, a nossa visão é outra. Então, Uhum. eu acho que isso aconteceu com você, né? Com certeza. Eu era uma menina assim, eu digo que eu era uma menina, eu não era uma mulher. Eu era uma menina que eu chorava por tudo. Se me dissesse alguma coisa para me deixar para baixo, eu ficava para baixo, entendeu? Então eu era uma menina e graças a esse relacionamento eu consegui descobrir uma mulher dentro da Tassiana que era apenas uma menina e que também não apenas ao relacionamento, eu atribuo isso ao meu filho, entendeu? Quando eu me vi com um filho, eu me vi com uma força fora do normal. E ele tentou me invalidar como mãe, né? Ele tentou me invalidar. Assim que meu filho nasceu, eu tentei de tudo para ser normal, fiz tudo para ter um parto normal e infelizmente não consegui. Aí, como eu tive que ter o meu filho através de uma cesariana, eu fiquei impossibilitada de cuidar do meu filho nos primeiros dias. Então, era quando ele, para não ir trabalhar, se mostrava o melhor pai do mundo. Então, ele trocava o meu filho, fazia as trocas de fralda, dava banho, e sempre mostrando que aquilo era muito difícil e muito complicado. E eu, operada, não segurava o meu filho. Um belo dia, com menos de um mês, eu consegui fazer ele trabalhar. Um cunhado meu conseguiu um emprego para ele, e a gente conseguiu colocar ele lá dentro. Ele tentou sabotar, dizendo que era longe, a gente morava longe. Aí meu cunhado tomou conhecimento e disse: não, ele está com uma criança recém-nascida, ele não tem que achar a distância, ele vai trabalhar, porque a mulher dele está sobrecarregada. E Aham. aí a gente conseguiu Palma para colocar esse ele lá. cunhado. Deixa o seu like aí, cunhada. Isso. Inclusive, esse cunhado é muito querido pelo meu filho, viu? Ele tem ele como referência masculina. Meu filho ama o meu cunhado. Ele me conheceu com 3 anos de idade e agora está tendo a oportunidade de educar o meu filho, juntamente comigo Homens. e com a minha Homens e irmã. homens, gente. Eu não É, sou contra homens. Eu gosto dos homens eu de também. verdade. De verdade, pois Esses é. homens de verdade merecem tudo, porque são incríveis. Parabéns a todos eles. Inclusive, eu tive um pai homem de verdade, eu tenho um marido homem de verdade. Eu De gosto de verdade. enfatizar isso aqui. Não somos contra os homens, e sim contra pessoas que usam as outras, que é o que está acontecendo aqui. Mas continue. Verdade.
Então, Amanda, aí voltando ao assunto, quando a gente conseguiu colocar ele nesse emprego, ele, para se fazer necessário, ele começou a trocar o meu filho de fralda várias vezes. Tipo, nem esperava fazer aquele xixizinho para trocar. Ele Sim. mostrava que era um trabalho, assim, árduo e contínuo, assim, que não ia cessar. E aí eu vi aquela troca de fraldas sem parar e demonstrava que queria cuidar dele enquanto ele não estava trabalhando. Quando eu coloquei ele para trabalhar, ele simplesmente não quis mais cuidar. Eu amamentava o meu filho e pedia para ele, perguntei, você pode colocar ele para, você quer botar ele para rotar? E a resposta foi, queria ou não queria não. E pegou Nossa. meu filho com os olhos fechados, entendeu? Então, assim, ele é tipo assim, não me quer em casa de babá, quer que eu trabalhe, então aguenta, eu não quero mais ser a babá, na cabeça dele. Ele não conseguia enxergar que o pai também tem obrigação. Pai não é ajuda, não é rede de apoio, né? Sim, Pai é para ser pai. sim. E aí a gente teve essa dificuldade e eu lembro que meu filho bem novinho, eu comecei a me recuperar da cesariana e aí eu acordei e decidi, hoje eu vou dar banho no meu filho. E aí eu preparei, coloquei o celular para gravar, preparei a banheira, preparei tudo. Meu filho muito molinho e eu dei o banho sozinha e gravei. E aí depois eu mandei para os meus familiares, mandei para ele. Toda a minha família ficou muito emocionada por ter visto que eu consegui, né, mesmo operada. E aí ele não gostou. Em momento nenhum ele me parabenizou, né? Não me parabenizou por eu ter dado banho. Depois eu comecei a demonstrar. Eu não sei cozinhar comida de adulto. Eu não sou muito boa para fazer comida de adulto. Sim. E eu virei uma masterchef de comida de criança. Porque eu pesquiso, eu faço tudo, eu vou para nutricionista com ele para ver o que é melhor. E eu comecei a fazer marmitinhas infantis para ele, quando ele entrou na fase da introdução alimentar. E ele também não me elogiava por eu estar fazendo as comidas do meu filho. Então, eu comecei a me tornar cada vez mais independente. Cuidar do meu filho, dar banho no meu filho, fazia tudo, fazia as comidinhas dele. Inclusive, comecei a dirigir. Eu dizia, eu vou para o médico com ele, eu vou dirigindo. Ele dizia, espere para o meu dia de folga para ir com vocês. Eu disse, não, eu consigo. E eu comecei a tomar as rédeas da minha vida novamente. Tomou a Isso, retomada do seu poder pessoal, né? É isso, a sua coisa, a sua organização para ir embora. isso. Comecei a tomar posse de todas as atribuições que eu sabia que eram minhas e que eu tinha capacidade de fazer, mas que todo dia eu percebia que ele invalidava a minha capacidade, Sim. né? Isso é bem típico dos narcisistas. Eles conseguem colocar a sua autoestima no, no pé, Faz porque você você não questionar se todas as coisas, né? Isso, você não se sente, você fica se sentindo assim, incapaz. E eu sabia, eu disse, já que eu sou mãe, eu tenho condições de fazer isso. Eu comecei a lutar pelo meu filho, comecei a fazer as coisas por ele. E percebi que meu filho estava se agradando de tudo que eu fazia por ele, né? Mas, infelizmente, o genitor não se agradava. Era cada dia mais, assim, perceptível a frustração que ele sentia ao me ver sendo uma excelente mãe. Porque eu abri mão da minha vaidade, eu abri mão de tudo. Eu amamento meu filho até hoje, porque meu filho é portador de APLV. Então, eu faço esse esforço por ele, O que é tá? isso, Tassiana? Desculpa a ignorância, eu não conheço. Ainda tem pessoas que não conhecem, mas a APLV é alergia à proteína do leite de vaca, Ah, sim. tá? Então, assim, o meu filho, infelizmente, ele é portador dessa alergia e ele já teve 2 episódios, que é vômito frequente, é um vômito muito forte e diarreia ao mesmo tempo. Existem vários graus. E o meu filho faz testes e ele só vai poder repetir esse teste com 2 anos de idade. Uhum. Então, antes de eu saber que ele era portador da PLV, eu comprei muitas fórmulas que a médica dele passava. E fórmulas caras, e que não davam certo. Ele tinha alergia. E ele me perguntava: você vai fazer uma coleção de lata de leite? Entendeu? Sendo que, assim, não era coleção de lata de leite. Era um teste atrás de outro para o bem do nosso filho. Na Mas verdade, ele ele nunca não se preocupava. importava, né? Não, não.
Então, ele começou a ignorar. Ele tem uma educação ignorante em relação a isso. Ele acha que é frescura, entendeu? Que não existe isso. Infelizmente, a família também não compreende, né? É um dos meus receios, é onde tem essa informação no processo, que eu tenho medo do que possa ser ofertado ao meu filho. Ele tem um laudo de um alergista que, se ele entrar em contato com leite, corre um grande risco de vida, entendeu? Sim. Então, assim, essa é a minha preocupação. E eu prezo muito. E aí, eu comecei a perceber que eu estava sendo invalidada em todos os sentidos. Voltando ao que eu estava te falando, o que eu percebi também de um comportamento de transtorno de personalidade narcisista foi que essa menina que chorava muito, né, que ele tinha como a menina que eu vou ofender e ela vai chorar, ele prospecta na mulher tudo aquilo que ele é, mas ele faz com que você acredite que é você. Então, ele lançava palavras ao meu respeito que eu não sou. E que eu sabia que eu não sou, mas que eu não podia ser chamada daquilo. Mas aquilo me abalava. Sendo que passou um tempo que eu não me abalei mais. Já estava bem próximo do fim. Que foi quando ele começou a me chamar de louca. Me chamava de louca. Aí foi quando eu despertei que ele se referia a ex dele como louca. Né? Então eu despertei, tem alguma coisa aí, agora sou eu que estou sendo chamada de louca, né? Ele começou a dizer que eu não era mais tão bonita como eu já fui. Nossa! Disse que começou a dizer que eu estava gorda, que eu já fui muito bonita, mas que não estava mais, que eu não me achasse, porque eu dizia que ele era muito para mim, que eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu quis uma pessoa como ele. Mas eu não falava no sentido físico, né? Eu falava no sentido, assim, de uma pessoa sem conteúdo, né? E ele sempre me validava dessa maneira. E chegou a ponto dele dizer, assim, que eu era louca. E eu comecei a dizer, se eu sou louca, então durma com o olho aberto e outro fechado. Aí ele começou a achar estranho, né? Que aquela menininha que chorava estava desafiando ele. Aí ele começou a dizer para as pessoas que eu estava mandando ele dormir com o olho aberto e outro fechado. Mas ele não contava que ele me chamava de louca antes, né? Boa, boa. Aí depois ele aumentou a dose. Aí ele começou a me chamar de preguiçosa, porque eu não gosto de fazer atividades de casa, mas eu sou uma excelente trabalhadora fora de casa. Então ele começou a me chamar de preguiçosa. Aí eu dizia assim, se toda preguiçosa fosse que nem eu, o mundo ia estar cheio de gigolô feito você para defender das preguiçosas. Entendeu? Então, chegou nesse nível de relacionamento. Gente do céu, mulher! Você saiu total do papel da menininha, né? E começou a ir pra cima. Isso. E foi aí que, assim, a fúria dele começou a vir daí, né? Então, chegou ao ponto dele dizer assim, teve um dia que ele disse, você não é mulher. Aí eu disse, concordo, não sou mulher para você, quem sabe para o próximo. Entendeu? Tô aí chocada com você. Porque eu já não tinha mais relação com ele. Desde quando eu me descobri grávida, eu não tinha mais relação com ele. Então, assim, eu dizia para ele que ele só estava convivendo comigo para ser pai do meu filho. Ele fingia aceitar, mas eu percebi que ele não aceitava. Ele queria ser casal para continuar expondo nas redes sociais que era aquela família feliz, entendeu? Mas eu já não mais conseguia. E, para fechar com chave de ouro, ele um dia me chamou, disse, você não é mãe. Aí eu disse, não, isso daí ó, eu não admito. Mas isso daí não me importa saber da sua boca. Isso só o meu filho é que vai poder me dizer quando ele crescer. E eu tenho certeza que ele vai agradecer a mãe que ele tem. Porque ai dele, se não fosse eu que faço tudo por ele. E se ele fosse depender de você. Então, assim, eu comecei a cortar todas as formas que ele tinha de me validar. Então, aí a máscara foi caindo com frequência. Porque no início, eles passam mais tempo de máscara do que sem. Sendo que eu percebi que quando já estava caminhando para o final, ele ficava muitas vezes sem máscara e tentava botar, às vezes, só quando ele queria conseguir alguma coisa. Por exemplo, se ele quisesse trabalhar no final de semana, levar o carro, ir de carro. Aí ele fazia tudo, me acordava bem bonzinho, dizia que deixou o café pronto, que fez alguma coisa só para me convencer de que ele era uma pessoa boa. Aí para ir de carro. Se eu dissesse, não, você não vai de carro, porque o carro é para estar à disposição do nosso filho, se ele precisar, ele se transformava.
Muito entendeu? legal essa reflexão da máscara que você trouxe, né? Usa bastante no começo, depois tira e põe quando precisa de algo, porque tem pessoas que não conseguem enxergar essa máscara, né? Elas ficam confusas dentro da própria cabeça e não conseguem perceber que é o outro que está usando a máscara. E realmente isso é muito real. As pessoas colocam uma máscara. Não é porque você não está vendo que não está ali. Mulheres, acordem, né? Acordem, busquem autoconhecimento. Quando você se conhece, você conhece também o outro. Poxa, mas eu não faria isso. Justamente, se você não faria isso, por que que você está aceitando isso do outro? Né? Meça Né? o mundo com a sua régua mesmo, de bom e de ruim, e você acredite nela, cara. É bem difícil, sabe, Amanda? Quando a gente está dentro, a gente parece que fica, parece não, ficamos cegas, né? Tanto é que tem vários vídeos aí que a mulher está tentando acordar, aí o narcisista vem e coloca o óculos rosa. Então, Aham. eu vivi com óculos rosa, eu creio que por quase 3 anos, entendeu? Quando eu me vi grávida, eu comecei a tirar o óculos rosa. Então, toda vez que eu tirava, ele dava um jeito. E assim, antes era muito amor, depois ele começa a mesclar um pouquinho de maldade, uma migalha de amor. Um pouquinho de maldade, uma migalha de amor. Mas depois que acaba a fase do encantamento, são mais práticas de maldade, entendeu? Do que essas migalhas realmente de amor. Eu comecei a não enxergar mais como uma pessoa normal. Eu confundi com loucura, eu confundi com TDAH, eu comecei a pensar em várias vertentes, mas voltei para a psicóloga, que ele dizia que a psicóloga não adiantava de nada, que eu sou ansiosa. E ele dizia que a minha ansiedade não estava diminuindo. Ele também minou a minha terapia, dizendo que a psicóloga era só gasto financeiro. Então eu cortei para a psicóloga. Aí eu voltei para a psicóloga, sem contar para ele, e comecei a me dedicar ao meu tratamento. E aí foi quando eu fiquei mais forte e minha psicóloga disse: Tassiana, você já se deu conta que você pode estar vivendo um relacionamento abusivo? E aí eu já estava esperta. Eu já vinha procurando sobre falta de empatia, mas eu não sabia. Não tinha ainda escutado o termo narcisismo. Não Uhum. sabia. Então, eu vinha procurando. Quando a gente vai falando, o celular já vai captando umas palavras, né? E aí começou a aparecer para mim vários psicólogos e vários psiquiatras e vários terapeutas falando sobre narcisismo. E eu comecei a me identificar. E comecei a ficar assustada, porque eu estava vivendo aquilo, né? Era tempo E de foi quando despertar, né? A gente se assusta, eu mas é necessário. Isso. Tanto é que a fase do descarte geralmente é dada por eles, mas eu consegui fazer o descarte, né? Eu me preparei para isso, né? Então, assim, foi muito difícil. Eu pedia para ele sair da minha casa, ele não queria sair. Eu pedia para ele olhar um lugar para ele não queria. E ele ficava dentro da minha casa, desfrutando de tudo que eu proporcionava, contribuindo um valor que não pagava praticamente nada e com muito direito. Então, eu comecei a intensificar e pedi para ele procurar um lugar para ele, e ele meio que assim: eita, agora ela está falando sério, agora ela está acordando, o que é que eu vou fazer? Aí foi quando ele começou a ser muito mal comigo. Então, ele fazia assim, coisas absurdas. Me chamava de tudo que eu não sou. Só não me chamava de bonita. Colocava palavras assim, absurdas. Gritava em alto e bom som que eu sou louca, para os vizinhos escutarem. E quando ele abria a porta, ele saía com um sorriso, tratando todo mundo bem. Todo mundo bem. Eu comecei a ficar louca, que eu disse: como é que essa pessoa que me maltrata tanto é tão simples da rua? Né? Aham. Então, ele era assim, uma pessoa muito boa para quem não conhecia direito, faz favores para as pessoas, ele se disponibiliza como um ajudador realmente. Então, assim, isso confunde um pouco a pessoa, né? E Totalmente. às vezes, nos dias de maldade, de repente, ele vinha com um chá para mim. E eu ficava: meu Deus, será que tem alguma coisa aí nesse chá? Tá Porque, envenenado. né? Tá envenenado, né? Porque, mas assim, ele mesclava. E eu comecei a perceber que a minha saúde não estava normal. Antes de
eu despertar, né, para os Instagrams que eu comecei a ver, para a própria informação que a minha psicóloga me deu, que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Ela nem usou o termo com narcisista, né? Ela falou abusivo. Mas eu percebi que era com uma pessoa de transtorno de personalidade narcisista, porque existiram todas as fases. Eu passei por todas sem saber, né? Eu só soube mais ou menos assim, caminhando para o final. Mas eu passei por todas as fases. E o sinal que eu tive, que tinha alguma coisa de estranho, foi a minha saúde. O meu corpo estourou todo. Eu fiquei com várias bolinhas no meu corpo, tá? Uma imunidade baixa. E eu ia para médico, assim, e os médicos faziam exame de sangue e tudo, e não detectavam. Mas eu fiquei com o meu corpo todo manchado. E o meu cabelo caiu completamente. Hoje eu faço tratamento, meu cabelo está nascendo, graças a Deus, mas eu fiquei praticamente assim. Eu fiquei calva, bem calva, e meu cabelo era despencando assim. E ele dizia: Isso não está normal, não, né? Seu cabelo está caindo muito, é porque você é muito estressada. Aí dizia: Seu corpo está todo manchado porque você. Isso é emocional, só você que não percebe. E dizia para os meus familiares que eu não estava normal. Mas ele não dizia que era ele. O corpo A causa fala, disso. né? Eita, caiu. Vamos lá. 1,8. Voltou. Doutor, me perdoe. Aí, O corpo aí, fala, voltando né? ao assunto, o corpo fala e muito, Fora que, sabe? tipo assim, a carga espiritual que uma pessoa narcisista tem, gente, não sei se vocês acreditam, mas caramba, é um negócio surreal. Mexe com a gente, com o nosso emocional, com a nossa energia, com o nosso espiritual, e o corpo grita, tipo, tá querendo repelir aquilo ali, né? Socorro. Amanda, independentemente de religião, você falou uma coisa assim, o espiritual é muito sério. Eu, além do meu físico, tá apresentando todas essas lesões, queda de cabelo, e também, além do meu mental, eu só vivia cansada, com muito sono. Ele provocava confusões à noite, na hora de dormir, na hora que eu estava trocando meu filho, dando banho no meu filho, amamentando, ele sempre jogava uma confusão para iniciar e depois iria dormir pleno. E eu ficava no outro dia esgotada, sabe? Eu tenho olheiras naturais, mas eu fiquei com muito mais olheira. Eu parecia uma morta-viva. E o principal é o espiritual. Eu parecia que eu estava arrastando corrente E e tava, carregando né? pedra. E E tava. tava. Isso. E chegou a um ponto de eu pedir para ele sair do meu quarto, que eu não conseguia mais conviver nem com a presença dele. Eu deixava ele dormir no mesmo quarto que eu e começou a me incomodar a presença. Tipo que estava me sugando, Sim. sabe? E eu só vivia doente. Eu comecei a apresentar uma tosse, uma febre de 15 em 15 dias, só vivia gripada, com uma secreção estranha. Então, tinha crises de sinusite com frequência e só vivia com a minha imunidade muito baixa. Então, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa de errado. Aí eu disse, meu Deus, quando ele chega, eu me sinto mal. A presença começou a me fazer mal. E no Parece que contrário, pesa tudo ali o ambiente, né? Fica denso, né? Fica difícil até respirar. Não sei se você sente isso, mas quando chega, parece que cai tudo, né? sai tudo. Isso. Eu ficava pensando, o dia de folga dele era o meu tormento. Eu dizia, meu Deus, ele está de folga. E ao invés de eu ficar feliz porque ele ia poder me ajudar com meu filho, eu começava a me sentir mal, ansiosa, porque estava chegando o dia da folga. E aí ele tinha que dormir no mesmo quarto que eu. Acordava, eu tinha que olhar para ele. Ele passava o dia todo mentindo e eu descobria as mentiras. Uma mentira, às vezes até sem necessidade, mas ele mentia, entendeu? Ele me contou, pouco antes dele sair, ele me contou que uma pessoa estava desafiando o gerente. E eu depois descobri que essa pessoa era ele. Então, um mês antes de eu conseguir colocar ele para fora, ele contou que essa pessoa estava desafiando e eu acreditei que realmente era uma pessoa, um colega de trabalho. Depois, o meu cunhado contou que tomou conhecimento que essa pessoa era ele. E aí eu disse,
meu Deus, você tem um filho para criar, cadê a sua responsabilidade? E aí ele ignorou. Aí eu disse, eu vou procurar os seus pais. No outro dia eu disse, eu vou fazer uma videochamada com seus pais, vou conversar com eles e vou falar o que você está fazendo. Ele olhou para mim, bem natural, e disse, Lívia, eu digo que é tudo mentira. Sabe que ninguém faz nada, né? E ele disse que ia dizer que era tudo mentira. Aí, assim, a pessoa fica se sentindo a louca. Você saber da verdade, contar para ele que vai dizer, para os pais dele, e a pessoa dizer que é tudo mentira, E você, entendeu? pior do que isso, você saber que realmente vão acreditar nele, que você será Nele. louca, que você será mais uma vez invalidada pela Isso, família também, né? isso. É. Eu lembro que eu ainda tentei, no dia seguinte eu fiz uma videochamada para os pais e relatei, abri o meu coração para eles, e eu percebi que o pai ainda tentou despertar, mas a mãe consegue envolver, entendeu? Então a mãe dele, assim, consegue sempre envolver. E depois eu entendi que ele dizia assim que a pessoa melhor para confidenciar as coisas era a mãe, porque o narcisista ele tem uma relação de simbiose com a mãe. E depois, só com muita pesquisa que eu comecei a entender. É uma relação bem, assim, estranha. Eles combinam de mentir juntos, Uhum. entendeu? Ela, Complicadíssimo. ela, ela consegue acobertar melhor do que qualquer outro familiar, A entendeu? Por isso que gente, ele como diz, mãe de menino ainda, você que está de repente assistindo esse episódio, você é mãe de menino, é uma responsabilidade muito maior, porque você está criando um homem. E às vezes a gente romantiza os nossos filhos. A gente olha, ai não, meu filho, por quê? Gente, olha para o seu filho como ele é. Ele é uma pessoa e ele tem defeitos, e você tá ali para ajudar a corrigir, a trazer ele para um lado bom da coisa. Sim, eu mesmo já tive situações com meu filho que eu falei: não, meu amor, você tá errado, você tá fazendo uma coisa ruim e você não vai para um bom caminho nesse sentido. Não é passar a mão, gente. Olha a nossa responsabilidade, senão fica aí fazendo isso aí. eu desde bebê, eu já consigo, assim, impor limites pro meu filho, entendeu? Já por isso mesmo que eu quero que ele seja um homem, né? Então, assim, quando a tia da creche me diz que ele está com algum comportamento, eu repreendo na hora. Enquanto que tem mães que não gostam quando a creche reclama do seu filho, eu reclamo junto, na frente dele. Tem gente que diz, mas ele é um bebê, não entende. Entende? É, quando não Entende. fica com raiva da tia da creche, né? Também. Pois é, pois é. Tem essas mães, né? Mas assim, eu realmente eu percebi que a família coberta bastante, né? E que ele só consegue aplicar os golpes que ele aplica graças a essa família, que é a família que envolve, né? Envolve a vítima atual, difamando a vítima anterior, e ele sempre tem sucesso em todos os relacionamentos, porque é uma força que eles têm para conseguir acabar com a imagem da vítima que já não tem mais interesse, né? Eu era muito bem tratada, eu era, e de repente eu passei a ser a megera, né? Então, É um é mais ou prazer. menos por É isso. um prazer. Pois É é, um prazer ser uma megera. pois é, eu acho também, eu prefiro. É Mas melhor ser a conta, ex-megera, né? conta pra gente como você conseguiu de fato tirar, porque você falou que ele não queria sair. Não, não. Aí eu comecei a perceber que à noite eu estava ficando com meu filho praticamente só. E ele investindo numa nova procura. Então ele ficava online constantemente. Ele começou a adicionar várias pessoas no Instagram que não era do vínculo dele, né? Então comecei a perceber que não eram pessoas do trabalho, não eram pessoas desconhecidas, igual ele fez comigo. E aí ele começou a adicionar várias mulheres. E aí eu vi, ele tentou adicionar médico intensivista, ele tentou adicionar, Nossa! ele tentou adicionar fisioterapeuta, No farmacêutica, Instagram, do mesmo jeito isso, que começou do com mesmo você. Ou seja, ela isso, tá me descartando, eu já vou pular fora que ela já despertou, eu vou pra isso. próxima. Isso mesmo. Então ele começou a procurar novas vítimas e isso ele fazia descaradamente. Eu só via assim o número dele crescendo, pessoas desconhecidas que eu sabia que não eram pessoas que ele já conhecia.
E teve um dia que meu filho estava chorando muito, de noite, e eu tentando acalmar. E ele nem aí, online, e nem aí. Aí eu fui ver, ele estava no sofá, rindo, se divertindo no WhatsApp com alguém. E eu já sabia até quem era a pessoa, é a vítima atual. Mas sabe quando a pessoa quer se livrar? Não está nem afim mais de buscar, nem brigar. Eu estava vivendo assim, que seja o foco da vida dele, né? Então ele já vinha me dando indiretas, dizendo que, chegando em casa dizendo que tinha recebido umas amostras de perfume, usando o perfume na hora que eu estava comendo para me incomodar. E eu sentindo aquele cheiro de perfume na hora que a pessoa está comendo, e eu sabia que não era perfume dele, eram amostras. Então eu comecei a desconfiar, eu disse, com certeza, a próxima vítima dele é alguém que trabalha com perfume. E de fato é, né? Então, assim, ele fazia tudo isso para me incomodar e para me dar pistas, entendeu? Sim. De que ele já estava providenciando um novo suprimento, porque eu já não era um bom suprimento, porque eu já não pagava mais conta, eu já não tinha relação sexual com ele, então precisava de um novo suprimento. E eu não acreditava mais nele. Ele poderia falar a verdade que fosse, para mim era tudo mentira, né? Então, assim, quando eu consegui colocar ele para fora, nos últimos dias foram bem difíceis. Meu filho, ele não quis mais cuidar do meu filho, não me ajudava nas atividades de casa. E eu perguntava para ele: você não é um hóspede, você é um morador, você tem que contribuir até o último dia que você ficar aqui. E ele não queria mais. E simplesmente não me dava mais satisfação de nada. Aí eu pedi para ele sair, ele não saiu. Aí eu pedi ajuda de uma irmã minha e ela disse: eu vou aí para realmente combinar com ele a saída dele. E ele fugiu, não quis ouvir a minha irmã, porque ele sabia que eu não estava só. E ele simplesmente passou até meia-noite, ele não voltou para casa. Achando que a minha irmã ia embora, ele retornou meia-noite, minha irmã estava aguardando ele, e a gente teve uma conversa, numa boa. E a minha irmã disse: quando é que você vai sair? E aí ele não quis responder. Aí ela disse: você tem que reconhecer que isso aqui já é uma relação de ódio. E a minha irmã já não gosta mais de você. Eu creio que você também não gosta mais dela. Então por que você quer ficar aqui? E ele falou que era pelo meu filho. E eu disse: nem pelo meu filho vale a pena. Que antes eu deixava ele pelo meu filho, porque eu tinha uma ideia de que ia ser bom, porque o meu filho é um menino, para ter uma imagem masculina, né? Em momento nenhum eu tinha vergonha de não ser mais casada. Isso eu não tinha. E ele subestimou essa minha capacidade, né? Então, acho que na cabeça dele, ela nunca vai querer se apresentar para a sociedade como mãe solo. Então, assim, eu não estava nem mais aí para isso. Então, eu comecei a perceber que nem pelo meu filho valia a pena manter ele em casa. Aí a gente determinou e disse: olha, ou você sai por bem, ou realmente vai terminar tomando um outro rumo. E dias anteriores, ele estava sempre me provocando à noite para não me deixar dormir. Eram sempre provocações, xingamentos. E aí, o ponto que chegou assim, que eu disse: realmente não dá mais para mim, é que ele fazia as coisas de bom para ver se eu ia oferecer mais suprimento. Quando eu não oferecia, ele começou a descontar no meu filho. Começou a entregar o meu filho assim, como se fosse um objeto, entendeu? Começou a não segurar o meu filho e dizer que não ia me dar, para eu ficar nervosa. Começou a me provocar, me chamar de louca, para eu ir para cima dele, porque ele não comete agressão física. A agressão dele é psicológica, patrimonial, né? E moral. Ele não comete agressão física. Então, para todo mundo, ele é o bonzinho, né? Inclusive, quando eu fiquei grávida, eu fui cobrar dos pais dele que eles tinham que me ajudar a convencer de que ele ia ter um filho. E o pai dele virou para mim e disse assim: você ia esperar 40 anos para ser mãe? Eu disse: não, mas eu não estava com pressa de ser mãe de ter um filho com um desempregado. Eita! Ah, Então, meu assim, Deus. eles começaram também a nutrir por mim, né, a mesma sensação que ele tinha. Eu não era mais um bom suprimento, porque eu não queria mais sustentar o filho dele, né? Então, assim,
terminou essa relação que eu não falo com nenhum familiar, mas o pai dele foi muito antes dele sair da minha casa. Eu percebi que o pai dele queria que eu sustentasse. Ele virou para mim, eu disse, olha, seu filho está postando os lugares instagramáveis daqui, da minha cidade, e não está nem aí. Enquanto que eu, no dia que comprei o enxoval do nosso filho, eu fiquei com a mão na cabeça, porque eu fiz uma dívida altíssima. Um dia era 8 mil, outro dia era 4 mil, e não eram coisas absurdas, eram coisas necessárias. E simplesmente ele estava tomando banho de piscina, comendo petisco e postando no Instagram, enquanto que a responsabilidade era toda minha. Aí eu fui cobrar isso do pai dele. Aí o pai dele virou para mim e disse, o que é que tem? Ele tem que morrer, só porque você está grávida? É por Aí eu disse, isso não, que o vosso filho é dessa forma. isso mesmo, né? E, inclusive, eu virei para o pai dele e disse assim, que eles tenham vida em abundância, mas que a preocupação deles vai ser eles no céu, preocupados com o filho que deixou. Porque se tudo for na ordem cronológica, né? Os pais vão primeiro que os filhos. Então, assim, se ocorrer tudo na ordem cronológica, os pais deles vão ser eternamente preocupados. Né? Vão estar em outro plano, que eu não sei qual, porque a família narcisista, eu não sei qual plano que eles vão, mas assim, é realmente assim, eternamente preocupado. É cômico, mas é trágico. É trágico. É. A gente ri, né? Porque uma hora a gente consegue achar graça, né? No início é só É por chorar. aí, é por aí. Quando eu descobri eu consegui fazer o descarte e descobri, ao mesmo tempo que eu fiz o descarte, eu descobri que essa relação era uma relação com narcisista e só faltei enlouquecer. Não vou mentir para você, tá? Não vou. Eu percebi assim, meu Deus, aconteceu comigo. Toda a minha vida foi uma mentira. 4 anos da minha vida foi uma mentira. Aí eu pensei, aquele casamento foi um circo. Não foi um casamento, foi um circo, né? Onde todos os familiares estavam rindo porque já sabiam do desfecho da história. Então, eu comecei a perceber, eu disse, meu Deus, eu amo meu filho, mas meu filho é fruto de um golpe. Isso é o que mais me abala, né? Mas, assim, eu estou aqui para poder suprir todas as necessidades dele, quando chegar o momento também de um psicólogo, tudo, porque eu sei que vai ser necessário, né? Mas é triste você reconhecer que você foi vítima e que seu filho é fruto de um golpe, né? É triste, é triste. Então, para a gente assim, poder você entender o que realmente ocasionou foi, com a saída dele, foi porque ele estava provocando, ele não tinha mais como me acusar, não tinha mais o que me chamar, nada mais me abalava. Podia me chamar de louca, de preguiçosa, que eu não era mulher, que eu não era mãe. Mas aí ele disse, eu vou descontar no maior bem dela, o meu Passou para o filho. seu filho. Aí ele começou a entregar meu filho com violência, começou a, toda vez que era contrariado, deixava tudo que estava fazendo pelo meu filho, com quem, um menino pirrento, né? Um menino pirrento. E começou a ver que eu era tudo para o meu filho. Eu e meu filho, a gente tem uma ligação muito boa. Ele interage comigo como se tivesse mais idade. Então, isso começou a despertar inveja dele. Entendeu? E aí, antes de meu filho completar 9 meses, eu tomei a coragem. Eu disse, eu não quero mais isso para mim. Porque em fevereiro, antes eu tinha tido essa atitude e ele me pediu para retornar, dizendo que queria poder exercer o papel dele e poder ajudar a pagar as contas que ele tinha feito. E eu acreditei. Mas no dia que eu consegui colocar ele para fora, eu perguntei quanto e quando ele ia contribuir. Ele disse que somente quando o juiz determinasse. E eu disse, e as contas que você fez esse mês? Ele disse, se vire. Nossa. E assim, isso foi com a ajuda da sua irmã, que você falou, a sua Isso, irmã. com a ajuda da minha Ele irmã. conseguiu sair. Foi, porque a gente já tinha determinado que se ele não saísse por bem, a gente ia ter que intervir de outra forma, né? Então ele tem um certo temor da minha irmã, porque a minha irmã despertou para quem ele era faz tempo. Então ele já tinha um temor. Embora sejamos mulheres, imagine 2 mulheres para um homem, né? Uhum. Isso para ele é um absurdo, né? Para a família dele também é um absurdo. Mas aí a gente conseguiu, através da conversa, ninguém usou de força nem nada, foi puramente conversa, com que ele saísse. E aí ele dizia que estava pelo meu filho, e a minha irmã dizia assim, nem pelo filho de vocês está valendo a pena,
E ele dizia, ela é louca. Aí ela dizia, o que que você está querendo fazer debaixo do teto de uma louca? Né? E eu virei para ele e disse, eu sou tão louca, você quis ter um filho comigo? Né? E depois eu vi ver o histórico dele. O propósito dele é sempre um filho. Ele dizia que a primeira ex-mulher dele ela era estéril. A segunda, ele engravidou e ela perdeu a criança porque a criança era cardiopata, mas perdeu espontaneamente, né? Mas eu soube, né, que ele chamava ela de louca, dizia que ela ficou grávida e ficou louca. Olha para isso. Olha. Sendo que ela não tem nada de louca. Nada, nada, nada. Com Né? Mas ele certeza. tem que dizer que ela era louca. Hoje a louca é minha amiga. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecer e descobri que tudo que eu passei, ela passou, com a diferença. Com a diferença, Repete o a filha ciclo, dela né? repete, sendo que a filha dela não sobreviveu. Mas ela relatou para mim que quando ela estava grávida e descobriu que a criança era cardiopata, ele já não queria mais acompanhá-la nas ultrassons, tá? Ele não queria uma filha com defeito. Com Se ele é problema, perfeito, né? com problema, entendeu? Eu falei defeito porque é a expressão dele, Sim. né? Mas uma criança com cardiopatia é um grande problema. E ela sabia que a criança sobrevivendo ia enfrentar muitas dificuldades. Ela disse para mim que, como ela foi escolhida para ser mãe de um especial, ela ia levar a gravidez até o fim. Infelizmente, isso não aconteceu. Mas você não vai acreditar qual foi o pedido dele. Para Foi, tirar. vamos ao fórum para Claro. conseguir. E ela disse assim que aquilo dali para ela chocou ela demais, entendeu? É que não tem Inclusive, amor, né? não tem. Inclusive, assim, o pai ofereceu emprestar dinheiro, o pai dele, no caso o avô, ofereceu emprestar dinheiro para que ela fizesse o aborto. Ou seja, nem o pai, nem os avós queriam uma criança com deficiência. Isso é muito sério, Muito. entende? Então, Muito sério. assim, eles são assim. E o alvo deles sempre foi ser pai. A primeira era estéreo, a segunda era louca, ficou grávida e ficou louca. Disse que ela não deixava nem tocar na barriga. E eu sou a louca da vez. E comigo, o plano dele foi concluído com sucesso. Porque hoje meu filho está aqui, graças a Deus. Mas, assim, sem suporte algum. Então, assim, enquanto ele estava no Love Bomb, eu pensei, quando chegar o dia dos pais, ele vai querer vê-lo. Ele não pediu para ver o meu filho. Ele estava no Love Bomb com outra, então ele não podia focar energia. E aí eu consegui uma medida protetiva, tá? Para mim. E graças a Deus, graças a essa medida protetiva, porque senão ele me infernizava quase todo dia, tá? Eu tentei um divórcio consensual, não consegui. Ele recusou. Eu creio que nem os familiares dele sabem disso, porque ele se recusou a assinar o divórcio consensual, alegando que eu tinha que tirar a cláusula que tinha falando a respeito de desconto em folha. Ele não queria o desconto em folha. Ele queria, assim, dar quando e quanto ele quisesse. Isso. Né? Para continuar me prejudicando. E outra coisa muito séria é que o meu carro foi conquista do meu esforço. Sim. E eu troquei de carro em janeiro, casei em janeiro e troquei de carro em março. Sim. E no divórcio consensual, a cláusula está que o carro é meu instrumento de trabalho, única fonte de renda para o meu filho, minha e do meu filho. E que ele abria mão. E ele não assinou. Então, assim, o carro que é todos seu, sabem, né? O o carro é carro que é seu. meu. Sempre foi pago por mim, se ele não trabalhava. Entendeu? E, assim, o mais feio é, assim, você fazer questão pelo que não foi você que conquistou e querer tirar do seu filho. Sujo, né? Entendeu? Porque a partir do momento que você tira da mãe do seu filho. Sim, né? totalmente. Então, assim, hoje eu vivo esse divórcio litigioso porque o consensual não foi possível. Porque ele não aceitou dessa forma. E antes ficou acordado que as visitas seriam assistidas por algum familiar meu nos domingos de folga. Ele nunca procurou meu filho. Nunca fez questão. Desde que vocês entraram, que ele saiu de casa, entraram com o processo, ele não. Nunca. Isso já tem mais de 7 meses. Tá? E, assim, a justiça é lenta,
não tem decisão judicial ainda, não tem divórcio, que eu acho um absurdo, porque o meu caso teve violência doméstica. Eu tenho medida protetiva. Então, o meu divórcio já era para ter saído como liminar. E até então não foi. A minha advogada está tentando, mas até O então não. judiciário tá um caos, assim, não sei o que tá acontecendo, não é a primeira reclamação que a gente recebe aqui. Gente, o que tá acontecendo? Tá caótico o negócio. E onde é que alimentos, hoje em dia, 7 meses, uma criança ficar sem alimentos? Não, até a questão dos alimentos. Antigamente o povo tinha maior medo de pensão alimentícia, de atrasar e tudo mais. Hoje em dia tá um descaso até para isso. Pois é. E assim, eu preciso ter minha vida de volta, né? Porque em dezembro, agora fez um ano, ele disse para mim que eu moro de aluguel e ele sugeriu, disse, você não deveria mais alugar nenhum apartamento, que eu aluguei um apartamento, um valor caro, para ficar próximo do trabalho dele. Porque eu trabalho de carro e ele não tinha como se dirigir para o trabalho dele, né? Então, Facilitar. até isso eu facilitei a vida dele. Então, aluguei um apartamento de um valor alto, para que ficasse perto da creche, perto do trabalho dele, e fosse bom para todos. E simplesmente ele fez as contas por pagar, saiu sem pagar energia, deixou dívida no cartão, fez empréstimo no nome da minha irmã e não pagou. Tá? Então, eles fazem isso, eles são destruidores, assim, financeiramente, além do emocional, que é o principal, o financeiro da pessoa também é muito abalado. Muito. Tá? Gente, Então, não é só sobre dinheiro, não é só sobre. É sobre suor, é sobre tempo de vida que a gente troca ali trabalhando, o tempo que a gente deveria estar com nossos filhos, com a nossa família, a gente está trabalhando. É tempo de vida que a gente está gastando, é sangue que corre nas veias, é conquista. Trabalho é isso, dignifica o homem, o trabalho dignifica o homem. E aí vem alguém, faz toda uma bagunça na sua vida financeira, emocional. Olha, minha querida, vou te dizer, parabéns por você ter conseguido criar essa consciência de ver sozinha, sem rede de apoio. Tudo bem que você já fazia terapia, isso é maravilhoso, porque tem mulher que não tem esse acesso, né, à terapia. Mas essa consciência e sair disso não é fácil. Então, parabéns por isso, por você estar aqui hoje como um alerta, compartilhando a sua experiência. Chega desse negócio de ficar calada, chega de aceitar violência patrimonial, traição. Traição também, né? A gente não tem que minimizar, não, a gente tem que falar sobre. É falando sobre que a gente tem avançado. É falando que a gente está avançando. Tudo está mudando. Graças a Deus, tá melhorando em alguns aspectos, ainda falta muito, mas tem melhorado porque a gente está indo para frente, a gente está falando. Essa é a importância de você estar aqui hoje, desse pod aqui tá acontecendo, desse trabalho que a gente está fazendo. A gente tem que ir avançando para falar mesmo. Não é errado falar o que acontece com a gente. Não é errado, a gente tem esse direito, né? É sobre isso, para que a gente vá alertando. Parabéns, cara. Parabéns mesmo pela consciência, pela experiência. Você é uma mulher mãezona, incrível, trabalhadora. Parabéns. Parabéns por isso. Amanda, muito obrigada. Em dezembro, agora fez um ano que eu precisei alugar esse apartamento para ficar bom para todos nós. E aí eu escutei assim, a violência patrimonial comigo, ela foi severa, porque eu assumi um casamento onde eu banquei tudo sozinha. Em nenhum momento ele se sentia constrangido por não pagar nada. Em nenhum momento ele disse assim, não faz cerimônia agora não, deixa para fazer quando eu começar a trabalhar. Então, assim, usamos alianças caríssimas. Em momento nenhum ele disse assim, vamos optar por uma aliança mais simples, tá? E foi uma violência patrimonial durante todo o casamento, onde a gente saía, chegava a hora de pagar a conta. Eu tinha até vergonha, porque todos os maridos das minhas irmãs tiravam a carteira para pagar, e na hora de pagar, era eu quem pagava, né? Então, assim, o pior de tudo foi eu. Em dezembro, ele chegou para mim e disse assim, por que você não compra um apartamento? Aí ele chegou até a dizer assim, para você e para o nosso filho. Ele falou o nome do nosso filho. E aí eu disse assim, casada com você, eu não compro nenhum barraco. Bora se divorciar primeiro?
eu compro o apartamento. Espertão. Besta é o galo, minha gente. Por isso que o golpe não foi maior. Então, é realmente revoltante que você vê que caiu num golpe. E, além de cair no golpe, poderia ser maior. Mas, assim, é um golpe que o seu emocional fica abalado, né? O seu e para fechar com chave de ouro é o seu financeiro, né? Eu tô passando por situações onde todos os dias eu respiro fundo e acredito que eu vou recuperar, mas o golpe ele é em todos os sentidos e ele deixa você sem saída quando ele mexe justamente no financeiro, né? Sim. E continua existindo o golpe a violência patrimonial a partir do momento que o genitor não paga os seus devidos, a pensão alimentícia para o seu filho. Então, assim, isso é a extensão da violência patrimonial. Justo. Ter um filho portador de APLV, onde existe uma demanda muito maior para a alimentação dele, e simplesmente não está sendo dada essa atenção. Prontinho. Gente do céu, vocês não vão acreditar. É meu fone que está descarregado. Taciana! Eu acho que é o meu fone. Você não sabe, minha filha. Gente, só para vocês entenderem, a gente fez uma pausa porque o fone da Taciana descarregou. Descarregou, né, Taciana? Foi. Aí eu fui no banheiro. Mas vocês não vão acreditar que eu dei uma porrada no meu microfone que quebrou. Gente! Eu tô passada, chocada. Prontinho. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Jesus. Tá bom, a gente vai seguir assim. Tô até me sentindo apresentadora agora. Fala aí, Taciana. Vamos caminhando pro final depois disso, porque olhe. Menina! Telespec, por favor, deixe o seu like, porque hoje eu tô tendo prejuízo aqui e eu preciso da ajuda de vocês. É sério, preciso até falar sobre isso, gente. A gente usa esse canal aqui como um serviço à sociedade. Tem episódios que são bem tranquilos, são engraçados, né? A gente consegue dar risada depois daquela situação. Tem episódios que são bonitos, que a mulher começa de um jeito, termina de outro. Uma borboleta saindo ali do casulo. E tem episódios que são difíceis, mas, sobretudo, existem mulheres que precisam desse canal para ter voz, para chegar em canais maiores, para conseguir documentar a história dela. Então, assim, eu preciso muito que vocês também me ajudem, pedindo com toda a seriedade, todo o respeito do mundo, nessa questão do like, de se inscrever. A nossa taxa hoje de like, de inscrito, é muito baixa. E as pessoas vêm aqui por mera curiosidade para saber da vida alheia, às vezes, e não olha para isso com a seriedade que a gente precisa ter para avançar. Então, eu conto muito com vocês nessa questão do inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com alguém e deixar o seu like. É muito, muito importante, por mais que pareça clichê. Em todo vídeo as pessoas falam isso, tá? Eu conto muito com vocês. Mas, Taciana, vamos caminhando aqui nesse modelo agora? Consegue me ouvir? Tá um pouquinho atrasado, eu acho que antes estava perfeito, mas agora tá um pouquinho atrasado. Mas vamos seguir, dá pra gente terminar. Certo, vamos lá. Olha, Então, falando de narcisista, acontece até o caos, mulher. Descarrega tudo, o microfone quebra. É o poder de destruição. Simbora, bora. bom, é uma energia, né, que Energia caótica. caótica. Então, chegar e conseguir caminhar para o final, tá me ouvindo? A gente, eu estava na parte de que ele tentou fazer com que eu comprasse um apartamento e tal, mas eu estava esperta, né? Não cair nesse golpe. E o que houve? Consegui tirar ele da minha casa. Estava bem abalada, porque você descobre que viveu uma mentira, né? Mas, ao mesmo tempo, comecei a sentir um alívio, sabe? Entra na parte de abstinência, porque é feito uma droga, você fica viciada naquela pessoa e fica viciada naquele começo que foi bom,
né? Então você fica querendo que volte a ser aquela pessoa, mas comigo foi diferente porque eu tinha conhecimento, eu já estava por dentro do que eu estava vivendo e eu não estava com essa abstinência aflorada como as mulheres relatam, né? E eu consegui me libertar e em pouquíssimos dias que eu consegui tirar ele da minha casa, ele postou no Instagram que estava e já revelou o nome da atual vítima. Com pouquíssimos dias, entende? Então, assim, com menos de 15 dias, já estava uma outra pessoa ocupando o meu papel, ocupando aquele meu lugar. E se eu não tivesse o conhecimento, eu iria ficar surtada. Mas nada me abalou, porque eu já sabia que fazia parte do transtorno. E eu já vim preparando para poder sair desse relacionamento. Mas não vou mentir para você que o mundo da pessoa cai, abre um buraco assim no chão, quando você vê que 4 anos da sua vida foram perdidos. Graças a Deus que só foram 4. Eu já escutei relatos de uma vida, né? De 15, 20 anos. Então, graças a Deus, o meu pé é tempo. E eu tenho saúde, né, e disposição para lutar pelo meu filho, que é o meu bem mais precioso. E eu peço todos os dias a Deus, para que Deus dê características. Graças a Deus, as características físicas dele são semelhantes às minhas, ele parece muito comigo. Mas o que eu peço mais a Deus é que ele tenha características de caráter, tá? Que sejam voltadas para um homem de bem, né? E que esse transtorno de personalidade, ele se quebre, né? No genitor. Não passe pelo meu filho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse ciclo será quebrado. E eu consagro meu filho todos os dias. Eu olho para o meu filho, consagro todo. Eu creio muito no poder da oração. E eu tenho a certeza de que ele vai ser um homem de bem, tá? Um homem que vai respeitar as mulheres, porque é de pequenininho que a gente educa, né? Então, assim, eu não passo a mão por ele ser um bebê. Eu não vou passar quando ele for uma criança, nem quando ele for um adolescente. E eu quero criar o meu filho para a vida e para o mundo. Não é um filho para ficar debaixo da minha asa, né? Porque ele não vai ter a mãe dele eternamente. Então, é isso que eu quero para ele. Ao contrário do que o genitor dele transmite, que tudo dele, ele reporta a mãe, tudo dele, a mãe passa a mão na cabeça. Eu quero meu filho vivendo para o mundo. E que ele seja um exemplo de homem. Amém. Ele será. Amém. Quero te parabenizar de novo pela sua garra, sua força, sua consciência, muito inteligente, fala muito bem, dicção maravilhosa. Tenho certeza que muita gente que assistiu esse episódio hoje vai se identificar, eu me identifiquei, e vai conseguir aproveitar muito dessa nossa conversa aqui. Realmente foi um episódio rico, né, de informação. Parabéns. Obrigada, viu? Obrigada por confiar aqui no meu trabalho, inclusive para expor a sua história. Eu sei que não é fácil ficar vulnerável, principalmente quando a gente tem um processo, envolve várias coisas, envolve uma criança. E também, por envolver uma criança, a gente pede que tudo isso termine bem, né, por conta da criança. Então, muito obrigada por tudo isso, por se expor, por alertar e te parabenizo, tá bom? Olá, Amanda. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Não vai dar certo esse episódio hoje, amém? Eu que agradeço a oportunidade, tá? E eu quero deixar um alerta, assim, que para mim foi, assim, a chave de tudo. Desconfie daquilo que é intenso e rápido demais, tá? Se toda mulher se apegar a isso, ela vai ter assim, saída para todo relacionamento abusivo. Desconfie do que é intenso e rápido demais, tá? E a partir do momento que você descobre, o que importa realmente é só a indiferença. A gente sabe que não tem o que fazer contra o narcisista, né? Somente a indiferença. Hablou! E muito obrigada pela oportunidade. Adorei conversar com você, né? E ver que é uma leveza. A gente conversa e a gente expõe, né? E o intuito realmente aqui é alertar, né? Para que outras mulheres não estejam aqui dando esse tipo de depoimento, né? Isso mesmo. Obrigada, gata.
Obrigada. Obrigada a você que tá aí, que ficou com a gente até o final. Obrigada. Deixa aí seu comentário, a sua opinião importa muito pra gente. Deixa o seu like e até o próximo episódio, gente. Beijo, beijo, querida, beijo. Beijo. Obrigada.